Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 126 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2013, que trata de química inorgânica e equilíbrio químico. Para resolvê-la, a gente precisa conhecer o princípio de deslocamento do equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, ou lei do equilíbrio, e conhecer a neutralização de ácidos por bases, conhecer a questão do pH também. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que, quando um equilíbrio químico é perturbado, o equilíbrio tende a se deslocar para se restabelecer as velocidades das reações direta e inversa e voltar ao equilíbrio. Essa perturbação no equilíbrio pode acontecer de três formas diferentes: através de uma mudança de concentração de algum produto ou reagente, de temperatura numa reação endo- ou exotérmica, ou de pressão em alguma reação que envolva espécies gasosas. No caso aqui, e na maioria das vezes, o que vai mudar é a concentração. Então, se eu retiro, por exemplo, um produto de um equilíbrio, o equilíbrio tende a se deslocar no sentido dos produtos para formar mais do produto que eu retirei. Se eu coloco mais de um produto no equilíbrio, o equilíbrio tem deslocado os dados reagentes para consumir o excesso de produto que está ali. A ideia é basicamente essa. Além disso, a gente tem que lembrar que o pH é uma escala que varia entre 0 e 14 e mede basicamente a concentração de H+. O pH é dado pelo menos log da concentração de H+, no meio, e em compostos cuja concentração de H+ é 10 a menos 7, que é o caso da água, por exemplo, a gente tem um pH neutro. Logo, o menos log de 10 a menos 7 dá 7, o pH de 7 é o pH neutro. Para valores de pH acima de 7, 8, 9, 10 até o 14, eu tenho concentração de H+, menor do que 10 a menos 7. Então, 10 a menos 8, 10 a menos 9, por aí vai. Então, eu tenho concentração de H+ menor, eu estou no meio básico. Para pHs menores do que 7, eu tenho concentração de H+ maior que 10 a menos 7, então 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4. Portanto, a concentração de H+ é maior e o pH e o meio está ácido. Então, essa é a escala de pH. E essa questão exige o nosso conhecimento tanto dessa questão do pH quanto do deslocamento do equilíbrio. Então vamos para a resolução. Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são: então, você tem a água, nela você borbulha o gás cloro sob pressão, que está aqui, e aí vai formar os produtos HClO, H3O+, e Cl-. E aí, aqui embaixo tem uma outra reação do HClO com a água. O HClO é um ácido, então em água ele tende a liberar esse H+ para a água, para formar H3O+, e ficar com o ânion Cl-. E ele te deu o valor de pKa dessa segunda equação química. Então, o pKa, que é o menos log de Ka, é 7,53. Isso significa, basicamente, que como o pKa é 7,53, o Ka, que é a constante ácida, a constante de equilíbrio desse ácido aqui, é 10 elevado a menos 7,53. Como o pKa é menos log de Ka, o Ka vai ser o 10 elevado a esse cara aqui negativo. Então, essa é a constante ácida, que é um valor relativamente pequeno. Isso significa que esse equilíbrio aqui está bastante deslocado para o lado dos reagentes, então tem mais da forma ácida e da água do que dos produtos. Então, o deslocamento dos produtos aqui é menor. Tem pouco produto e mais reagente. Isso que significa. E aí, continuando o enunciado, a ação desinfectante é controlada pelo ácido hipocloroso.
que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. Quem é o ácido hipocloroso? Esse cara aqui, o HClO, é o único ácido que tem aqui nessas duas reações. Quem é o ânion hipoclorito? Esse cara aqui, ó, é o único ânion que tem aqui nessas duas reações, a não ser o cloreto, que é bem óbvio também. Então, esse é o ânion hipoclorito. E o ácido hipocloroso é esse cara. Então, a gente quer esse cara aqui que é responsável pela desinfecção. Ele é 80 vezes mais potente do que o ânion. E aí, continuando, o pH do meio é importante porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. E o comando é: para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de quanto? Então, aqui a gente tem a seguinte situação. A gente quer que a desinfecção seja mais efetiva. Para isso, você tem que ter mais do HClO. Então, você quer bastante do HClO, que é aumentar a concentração dele. E ele está em equilíbrio com água, formando H3O+, mais Cl-. Além disso, você tem a equação de cima, que é o cloro gasoso com água, em equilíbrio com HClO mais H3O+, mais Cl-. A gente já sabe que na equação de baixo o equilíbrio está bastante deslocado para a esquerda e pouco deslocado para a direita. E a equação de cima a gente não tem informação do valor de Ka dela. E aí a questão é de quanto deve ser o pH do meio para que a desinfecção seja mais efetiva, ou seja, para que eu tenha mais do HClO. Ele te dá uma dica aqui que o pH do meio é importante porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. E aí está perguntando em que pH essa desinfecção vai ser mais efetiva, ou seja, em que pH eu tenho mais HClO. Então vamos pensar no seguinte, a gente tem opções do pH muito ácido, que é o 0, levemente ácido, que é o 5, neutro, que é o 7, levemente básico, que é 9, e muito básico, que é o 14. Se a gente analisar o deslocamento de equilíbrio aqui nessas duas reações, dados os valores de pH, o que a gente vai perceber? Vamos pegar, por exemplo, um meio que está muito básico, que é o pH 9 ou até o 14. Então, eu tenho muito OH- e pouco H3O+. Nessa situação, ocorre o consumo de H3O+. Eu diminuo a quantidade de H3O+. Por quê? Porque eu tenho muito OH- e esse OH- vai reagir com o H3O+ do meio e formar água. Então, se eu tenho muito OH-, isso significa uma diminuição da concentração de H3O+. O problema é que, quando eu diminuo a concentração de H3O+, o equilíbrio do HClO tende a ir para a direita, para formar mais H3O+, porque ele foi diminuído, né? Ele foi consumido. E aí, quando esse equilíbrio desloca para a direita, a concentração do HClO diminui, porque eu vou consumir o HClO. O HClO vai se ionizar e liberar o seu H+. Eu não quero que isso aconteça, porque eu quero o máximo possível dessa forma aqui. Então, meio básico não é favorável para essa desinfecção, porque isso faz com que esse HClO ionize mais e forme mais do H3O+ e do ClO-, que não é bom, porque o ClO- é o ânion hipoclorito, que não é tão eficiente assim. Então, o meio básico eu já descarto. A gente tem também o meio neutro, que é o 7, que vai ser que fica difícil a gente analisar aqui alguma condição de deslocamento, porque eu não tenho variação na concentração de H3O+, e eu tenho os meios muito ácido, que é o 0, e o levemente ácido, que é o 5. Na situação do meio muito ácido, o que ocorre? Se ele está muito ácido, o H3O+ é maior, portanto, esse equilíbrio tende a deslocar no sentido dos reagentes para consumir o excesso desse ácido, e isso é bom, porque eu vou formar mais do HClO.
Só que esse HClO ele vem desse equilíbrio aqui, ó. E esse equilíbrio aqui, quando eu tenho muito ácido, excesso de H3O+, o que vai acontecer? Ele vai ser deslocado para a esquerda, porque eu estou com excesso de ácido. Ele vai deslocar para a esquerda e vai consumir o HClO. O HClO vai diminuir. E aí eu vou ter menos HClO disponível aqui para mim no reagente da segunda equação. Então, um meio muito ácido favorece a equação de baixo, só que desfavorece muito a equação de cima, e isso é um problema porque o HClO vem da equação de cima. Então, um meio muito ácido é um problema por conta disso. A gente tem que ter, então, um equilíbrio entre um excesso de H3O+, que vai aumentar a reação inversa embaixo, vai formar mais desse cara, mas não demais para que ele seja formado na equação de cima. Para isso acontecer, a gente precisa de um meio levemente ácido, porque no meio levemente ácido, você tem um pouco mais de H3O+, como esse Ka aqui, dessa segunda equação, é muito baixo, é 10 a menos 7, alguma coisa, isso significa um valor na casa aí de 0,00000001, então ele já está muito deslocado para a esquerda. Um pouco de H3O+ que você tiver no meio, ele vai deslocar muito para a esquerda mais. Então, vai formar bastante desse cara e não vai prejudicar a sua formação vinda da primeira equação aqui. Então, eu preciso de um meio levemente ácido para favorecer essa desinfecção que corresponde à letra B. No meio neutro, não tem esse favorecimento pelo excesso, um pouco do excesso do H3O+. Então, essa desinfecção ela deve ser eficiente, só que um pouco de excesso de H3O+ melhora a sua eficiência porque vai aumentar o HClO. Então, era disso que a gente precisava para resolver essa questão do Enem de 2013. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, espero vocês aqui. Até lá e tchau, tchau!
vocês aqui. Até lá e tchau, tchau!